Segundo Reis 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor, diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegada a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Eu quero contar um pequeno lembrete, um testemunho, mas assim, não é bem um testemunho, mas é um testemunho. Quando iniciou essa pandemia, lá em março de 2020, eu estava bastante apreensiva no início. Assim que houve aqueles fechamento, que houve a lei do distanciamento, certo dia eu estava na minha casa, organizando a casa, e comecei a meditar e a conversar com meu esposo sobre essa situação. E entrou em mim assim uma preocupação. E nesse momento o medo bateu à minha porta.
o medo bateu em minha porta e automaticamente ele quis invadir o meu espaço. E no momento a minha mente correu para a palavra de Deus e eu me deparei com esse texto. Esse texto de Naamã, onde eu encontrei essa menina. Naquele momento tenso, naquele momento difícil, naquele momento obscuro, eu encontrei, a minha mente encontrou essa menina. E eu pude ver essa menina dentro da casa de um oficial, da casa de um general. Ela tinha sido levada escrava, ela tinha sido levada cativa. E essa menina dentro da casa deste homem, ela foi a porta da esperança. E eu comecei a analisar a palavra de Deus e entendi que o Senhor cuida de nós. Eu entendi que essa menina estava dentro da casa daquele oficial, daquele general, daquele comandante, com um propósito. Irmãos, Deus tem propósito na nossa vida. Deus não une pessoas, Ele une propósito. E nós precisamos estar atentos para entender os propósitos do Senhor. Amém? Então Naamã, ele era um grande general. Ele saía para as guerras e ele dava vitória para a sua nação, para o seu rei, para os seus. E nesse episódio não foi diferente. Eles entraram para guerrear contra Israel e eles levaram cativo muita gente, porque Israel perdeu a batalha. E nessa leva foi então essa jovem, essa menina cativa para a Síria. E chegando ali ela foi ser o quê? Escrava dentro da casa de Naamã. Ela foi ser escrava da mulher de Naamã, ela foi serva. Saber lá quem era essa menina. De repente era uma menina filha de gente nobre. De repente era uma menina filha de algum general, de algum rei. A Bíblia não declara quem era essa menina. Mas o que diz é que essa menina foi ser útil lá na casa de um comandante. Essa menina ela foi ser uma missionária dentro da casa de um comandante. E esse comandante, ele usava uma linda roupa, ele usava uma farda de oficial, ele era um poderoso homem na Síria. Mas aqui a palavra nos deixa bem claro, quando a palavra de Deus nos diz assim, porém, ele era leproso. Quantas pessoas muitas vezes olham para mim, olham para você e diz, lá vai o fulano, lá vai a fulana, está chegando alguém, é a esposa, é o esposo, é a fulana, é o fulano, porém leproso, porém doente, porém triste, porém sem esperança. Muitas vezes os porém faz parte da nossa vida. Por quê? Por quê? Porque de repente o Senhor quer nos ensinar algo. De repente o Senhor quer nos conduzir a um local onde Ele quer trabalhar na nossa vida. Onde Ele quer nos ensinar que nós precisamos descer. Aleluia. E assim esse homem, ele ouviu a mensagem daquela serva, daquela escrava, que passou para ele essa informação, passou para a sua senhora e a informação chegou até ele. Ah, se o meu senhor fosse lá em Samaria e se deparasse com o profeta, ele seria curado. Aleluia. Quantas vezes alguém se depara diante de nós com uma grande dificuldade, com a lepra, com uma grande luta, e nós simplesmente dizemos, porque o médico tal é bom, porque o advogado tal é bom, não sabendo nós que aquele médico, que aquele advogado pode ser um leproso.
De repente, aquele psicólogo está precisando de um socorro e nós encaminhamos pessoas para um psicólogo. É errado? Não é errado. O Senhor, Deus, deixou a ciência. Porém, nós precisamos, irmãos, aprender com esta menina, aprender com esta serva, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos servos do Deus Altíssimo. E muitas vezes as pessoas estão em busca de um milagre. E muitas vezes eu e você está em busca de um milagre. Estamos leprosos, estamos feridos, estamos machucados, estamos depressivos. E não queremos ouvir a voz do servo. Não queremos ser servo, não queremos compartilhar aquilo que nós aprendemos e ouvimos da palavra de Deus. Essa menina, essa jovem, lá na casa da sua senhora, do seu comandante, ela simplesmente olhou e disse: se o meu Senhor fosse em Israel e se deparasse com o profeta, ele seria curado. Aleluia. Essa menina nos ensina a sermos fiéis, fiéis ao nosso Deus, fiéis àquilo que nós aprendemos, ser fiéis à fé que nós recebemos um dia. Essa menina nos ensina que nós somos missionários. Eu e você aqui nessa terra, nós temos um compromisso, nós temos um cargo, nós temos uma responsabilidade de chegar nas pessoas e dizer: ah, porque o nosso Deus, Ele cura, porque Jesus cura, porque Jesus transforma, porque Jesus perdoa, porque Jesus liberta. Fazer do jeito certo é fazer do jeito de Deus. Fazer do jeito certo não adiantou ele ir ter com o rei, não adiantou Naamã pegar a sua comitiva e chegar no palácio e conversar com o rei de Israel. Foi isso que ele fez. Ele chegou em Israel e parou lá a sua carruagem e foi falar com o rei de Israel. Não adianta nós querer fazer as coisas do nosso jeito, porque ali no palácio tinha ouro, no palácio tinha dinheiro, no palácio tinha tudo de bom, porém não tinha a bênção do Senhor. Porém no palácio havia ouro, havia tudo, mas não havia a mão do Senhor. E naquele momento de angústia, aquele Naamã viu tanto ouro, tanto luxo, tanta coisa importante, tanta coisa bonita, mas ele ficou sem a resposta que ele havia ido buscar. Nesse momento, Eliseu manda chamar este Naamã. Eliseu manda buscar, porque esse homem sabia que o Deus de Israel era poderoso para curar. E Eliseu disse assim: que todos saibam que em Israel existe Deus. Que todos saibam que aqui em Israel existe profeta. Que eu e você possamos ter essa mesma ansiedade, esse desejo de mostrar ao mundo que o nosso Deus é o Deus de milagre. Que o nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que transforma, é o Deus que liberta. E Eliseu ali, ele simplesmente falou a verdade. Simplesmente, ele não ficou fazendo média, batendo papo, pesquisando, vou fazer uma pesquisa, da onde esse homem veio. Não, ele simplesmente mandou um recado. Lá de dentro de sua casa, ele mandou o servo dizer para o Naamã: humilha-te, vai lavar-te. E Naamã ficou o quê? Revoltado. Ele saiu e disse assim: lá na minha cidade, na minha terra, na minha nação, tem rios lindos, rios limpos, rios saudáveis. E esse Eliseu me manda eu vir banhar, vir me lavar nesse rio Jordão, porque na época o rio Jordão estava seco. Na época o rio Jordão estava barrento, porque de tempo em tempo, uma época do ano, o rio Jordão, as águas abaixavam. E ali, então havia lodo, ou não era uma água cristalina. E o Naamã disse assim: lá na minha cidade, lá na minha terra, tem o rio tal, rio Farfar, e o outro rio que eu não anotei aqui, mas tem rios cristalinos, águas abundantes, águas saudáveis.
E o seu servo, o seu general, o seu companheiro de batalha, disse a ele: mas se o rei te pedisse, se o profeta te pedisse algo mais difícil, você não faria? O que custa você ir obedecer à voz do profeta? E naquele momento, Naamã, como ele era um homem inteligente, como ele era um homem esperto, ele não rejeitava a oportunidade, ele disse: eu vou obedecer. E Naamã foi até o Rio Jordão. E a palavra de Deus diz que Naamã mergulhou uma vez, mergulhou 2, 3, 4, 5, 6 e saiu leproso. Mas eu estou orando há tanto tempo, eu já fiz tanta campanha, eu não aguento mais ir na igreja e meu problema continua me acompanhando. Que é isso? Eu vou desistir. O Espírito Santo te diz nessa noite: não desista. Amém. Não desista. Porque Naamã encontrou a sua vitória na 7ª vez. No 7º mergulho. Foi ali que ele encontrou a sua cura. E quando ele mergulhou pela 7ª vez, ele saiu limpo. É a palavra de Deus que diz. Muitas vezes nós não queremos nos humilhar, irmãos. Essa é a nossa realidade. Muitas vezes nós não queremos obedecer. E aqui foi o que aconteceu com este grande general. Não era um Zé Ninguém, era um grande homem, general da Síria. Ele era comandante de exército, ele trazia vitórias para a sua terra, para o seu povo. Porém, ele precisou se humilhar, sim. Ele precisou obedecer, simplesmente porque ele queria ser curado. E nós aprendemos que no Rio Jordão, ali nós encontramos o quê? Perdão. João Batista pregava o arrependimento e as pessoas iam para o Jordão. Lá no Jordão havia o quê? Perdão, reconciliação, salvação. Porém, muitos estavam indo ali simplesmente para fugir da ira de Deus. Porque quem crê e for batizado será salvo. Bom, então eu vou me batizar. Então eu quero. Mas precisa haver o quê? Conversão. Quando há conversão, há cura. Quando há arrependimento, há cura. Quando há humilhação, há cura. Em busca de um milagre, se você está buscando um milagre na tua vida, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela conjugal, seja ela a sua saúde física, a palavra de Deus te orienta. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor em oração, em propósito, em jejum, em consagração, porque o mesmo Deus que curou esse grande general é o Deus que está aqui para te curar, para nos libertar de toda a maldição, de toda a lepra. A lepra, irmãos, é consequência do pecado. Quando nós nos erramos e não nos humilhamos, a consequência ela nos acompanha. Que o Espírito Santo nessa noite possa ministrar no teu coração e que você possa olhar para dentro de si e reconhecer que precisa descer, que precisa se humilhar, que precisa ir para o Jordão, porque nós estamos buscando um avivamento, nós estamos buscando um renovo, mas nós precisamos descer, porque quando nós descemos, nós iremos nos tornar como uma criança. Porque foi isso que o Naamã encontrou. Quando ele deu 7 mergulhos, a palavra diz que ele saiu com a pele como de uma criança. E na palavra de Deus, a palavra do Senhor nos relata que aquele que buscar ao Senhor, aquele que rejeitar uma criança, é Mateus 18, versículo 1. Glória a Jesus. São Mateus, capítulo 18, versículo 1. Santo és tu, Senhor. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus.
Precisa descer, precisa humilhar, precisa se tornar como uma criança para que possamos alcançar a nossa cura, o nosso milagre e nós possamos estar firmados nas promessas e podermos herdar o reino dos céus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus ela é viva e o Senhor tem uma mensagem para nós. A crise não é o fim. Se você estiver passando por uma crise, seja ela em qualquer área da sua vida, pode ser um sinal de uma nova história. Naamã estava leproso, estava condenado à morte. Naamã não tinha mais esperança, mas ele foi ao encontro da palavra de Deus. Ele foi ao encontro do profeta. E ele encontrou o quê? Cura. Ele encontrou libertação, ele alcançou o milagre. E por mais que o Jordão seja atraente, não seja atraente e confortado, fique, mergulha, busca, ora, obedeça, clame, porque o Senhor tem prazer em abençoar aquele que se humilha. Se humilhar, encontra vitória, mas se exaltar, empinar o nariz, não vai ter vitória. É a palavra do Senhor que nos ensina isso. Muitas vezes nós estamos presos na nossa religiosidade. Eu sou da religião tal, eu sou da igreja tal, eu nasci assim, eu vou morrer assim, meus pais me ensinam. Desça, se humilha, abra mão daquilo que você tem por verdade e procura andar nos preceitos da palavra de Deus. Procura andar nos propósitos da palavra do Senhor. Porque nós não temos, irmãos, nada a perder. Porque quando o crente realmente se humilha e busca ao Senhor, o Senhor tem vitória para nos dar. E nós seremos vitoriosos. Para que campanha de 12 dias? Para que orar no monte? Para que jejuar? Para que círculo de oração? Eu tenho pavor de círculo de oração. Eu não gosto nem gosto dessa palavra. Eu tenho mais o que fazer na minha casa. Se não descer, vai morrer. A palavra diz: Naamã teve que descer. Naamã teve que orar. Naamã teve que buscar. Naamã teve que se entregar e se render à ordem do profeta. Foi o profeta que ordenou. Aleluia. Na minha terra, na minha casa, tem tudo de bom e do melhor. Então fica na sua casa, fica nos seus propósitos, fica nos seus achismos. E o Senhor não tem compromisso com o que nós achamos, irmãos. O que eu acho pouco interessa para Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua verdade. Aleluia. Glória a Deus. Naamã acreditou na palavra, na mensagem da sua criada. Naamã tomou a decisão de ir em busca do milagre. Você precisa procurar a pessoa certa para estar ao teu lado nos momentos difíceis. Seja humilde e saiba ouvir conselhos. Isso te dará uma grande orientação. Aleluia. Quando o milagre acontece, nós queremos expressar gratidão. Foi o que aconteceu com Naamã. Quando ele recebeu a cura, ele correu até Eliseu e quis recompensar. Porém, Eliseu disse: não, eu não quero nada. Eu só quero que você seja abençoado. Naquele momento, Naamã pediu ali 2 cargas de terra e levou para a sua terra, para o seu país, porque Naamã entendia que cada Deus deveria ser adorado na sua terra, na sua nação. E ele não tinha como vir a Jerusalém, a Samaria, a Israel, adorar o Deus de Israel. Então ele pediu e levou para a sua nação 2 cargas de terra, para quando ele ir com seu Senhor, adorar o Deus da Síria, porque a Síria tinha o seu Deus pagão, que ele fosse ajoelhar. Ele não estaria prostrando perante o Deus daquela nação, mas ele estaria prostrando perante o Deus Criador, o Deus de Israel. Que eu e você possamos aprender a não querer retribuição de volta,
quando nós oramos e abençoamos e Deus abençoa a vida das pessoas. Mas que nós possamos entender e ensinar as pessoas a adorar ao Deus vivo, ao Deus de Israel.